Olha, meu amigo, preciso contar uma coisa, algo que aconteceu comigo na estrada, uma coisa que não sai da minha cabeça. Eu juro, eu estava lá, eu vi. A gente acha que conhece a vida, né? Que é só puxar frete, rodar o tapetão, encostar no posto, achar que o mundo é a sua boleia, o seu barracão de zinco e mais nada. Você toca o fone, olha a pista, acha que está tudo sob controle, mas você está doido. A vida tem um jeito engraçado de te dar um cavalo de pau. Eu estava na minha, na moral. Era só mais um dia de sol, um trecho qualquer de BR, e do nada, aquilo. Não foi um acidente, não foi uma blitz comum, não foi nada que a minha cabeça de caminhoneiro conseguia entender na hora. Foi um segundo, um olhar, e tudo mudou. O chão da minha vida saiu debaixo dos pneus. Hoje, quando eu olho para o retrovisor, eu não vejo só a estrada que passei. Vejo o momento exato em que minha vida virou de cabeça para baixo. E o pior, ou melhor, é que eu nem sabia ainda. Eu só senti o peso. Um peso que não era da carga. Era de algo que estava começando ali, no meio do asfalto quente, num dia que parecia igual a todos os outros. E eu estava lá, no centro dessa tormenta. O sol da tarde batia no capô do meu Volvo, transformando a pista da BR-101 num espelho que machucava os olhos. Eu só queria chegar no posto do Zé Bezerra, abastecer a barriga de aço, tomar um café coado na meia e esticar as pernas. O rádio estava naquele silêncio bom, só com o ronco constante do motor, meu parceiro de todas as horas. Era eu, minha nave e a linha amarela me puxando para frente, cortando o Brasil de cima a baixo. A solidão às vezes pesava, mas tinha uma liberdade nisso que nenhum escritório no mundo ia me dar. Eu era o Pedrão, 36 anos, e meu mundo tinha 18 metros de comprimento. Tava no controle, de leve, pensando na janta, ia esquentar um franguinho no meu fogão de pobre ali mesmo na boleia, quando vi no retrovisor. A luz azul. Não era piscante, não. Era só aquela luzinha de presença grudada atrás de mim a uns 200 metros. Uma viatura da PRF. O coração deu um pulo, mas eu me acalmei na hora. Tá de boa, Pedrão, falei baixo. Documentação em dia, peso certo, pneu novo. Deve ser só mais uma viatura rodando. Mas ela não ultrapassava e não sumia. Segui mais uns 5 quilômetros e aquele farol azul era a única coisa constante no meu espelho. A mão suou um pouco no volante. A gente cria um sexto sentido na estrada, meu amigo. Sabe quando tem coisa errada. Quando o clima não é de revista de rotina, é de caça. E o ar começou a ficar pesado, carregado de um não sei o que fez eu engolir seco. Resolvi encostar no próximo posto, um daqueles pequenos, só com 2 bombas e uma lanchonete véia. Melhor parar por vontade própria do que ser encurralado depois. Dei seta, reduzi a marcha do gigante e o barulho do diesel afundou quando encostei na bomba de óleo diesel. Desliguei o motor. O silêncio foi repentino e dentro dele o som do meu coração batendo no ouvido. Olhei pelo retrovisor lateral. A viatura parou uns 20 metros atrás, na sombra de um eucalipto. Não desceu ninguém. Fiquei sentado, fingindo que organizava uns papéis no painel. Minha nave, meu castelo de aço, de repente parecia uma caixa de vidro. A espera foi esquentando o ar, cada segundo mais longo, até que a porta da viatura abriu e desceu ela. Uniforme impecável, óculos escuros, passo firme. Uma mulher, cabelo preso para trás. Aproximou-se sem pressa, mas cada passo dela ecoava no asfalto quente. Quando chegou perto da minha porta, eu já tinha baixado o vidro. O cheiro do óleo diesel e do café velho da minha garrafa saiu para recebê-la. "Boa tarde", ela disse. A voz era neutra, profissional, mas tinha um timbre que cortava o barulho residual da estrada. "Tudo em ordem?" "Tudo na paz, doutora", respondi, tentando o máximo de natural. "Precisa de alguma coisa?" Ela não tirou os óculos, olhou para dentro da boleia, um olhar que parecia pesar cada objeto. A cortininha suja, o colchãozinho no beliche, a panela velha no canto.
Aquele olhar vasculhador de quem procura coisa não vê gente. Só uma verificação de rotina. Documentos, por favor. Entreguei a CNH e o CRLV. Ela pegou com a mão enluvada, estudou cada detalhe. O silêncio era um terceiro passageiro ali, desconfortável pra caramba. Pedro Almeida Santos, o famoso Pedrão, né? Ela falou sem olhar pra mim, concentrada nos papéis. Fiquei gelado, como ela sabia do meu apelido. É isso aí. Me chamam assim mesmo nas estradas. Ela finalmente levantou a cabeça. Mesmo com os óculos escuros, eu senti o peso do olhar dela em mim. Não era curiosidade. Era avaliação. Como se eu fosse um quebra-cabeça difícil de montar. Tá rodando muito, Pedrão. Sua placa tá aparecendo em um monte de registro. Tá puxando muito frete para uma região só. A pergunta veio disfarçada de observação. Meu instinto gritou: bucha. Algo errado. Trabalho é trabalho, doutora. Onde tem carga, eu tô. Tô na liga para pagar as contas do barracão de zinco, só isso. Ela ficou mais uns segundos parada, os documentos na mão, sem fazer movimento de devolver. Parecia que o mundo tinha parado ali, naquele posto esquecido, com o sol quente e o óleo diesel cheirando. Aquele não era só mais um dia na estrada. Algo tinha começado a desmoronar ali, e eu nem sabia ainda o tamanho do buraco. Ela devolveu os documentos. Tá tudo certo, pode seguir. Mas, Pedrão, ela fez uma pausa que congelou meu sangue. Toma cuidado com os fretes que você aceita. Às vezes, a carga mais cheirosa é a que mais traz problema. Boa viagem. Ela virou as costas e voltou para a viatura com aquele mesmo passo calmo. Eu fiquei ali, paralisado, com os papéis na mão suada, olhando ela entrar no carro e, devagar, sumir na pista, levando consigo aquela sensação terrível de que minha vida, meu tapetão, nunca mais seria o mesmo. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim. De qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido. Fiquei parado ali na bomba por uns bons minutos, com a mão ainda tremendo um pouco no volante. A fala dela ecoava na minha cabeça. Carga cheirosa. Ninguém da PRF avisa sobre isso por educação. Foi um recado claro e ao mesmo tempo obscuro pra caramba. Quem era ela? E por que raios tinha me dado essa colher de chá? Enchi o tanque do beberrão, paguei e meti o pé dali. Mas a viagem tinha perdido a graça. A estrada, que antes era meu lugar de paz, virou um corredor cheio de olhos. Todo carro que se aproximava por trás era uma ameaça em potencial. Toda parada, uma armadilha. A tensão estava entranhada nos meus ombros, dura como concreto. Nos 2 dias seguintes, virei um paranoico. Evitei os postos que eu sempre parava, fiquei só nos de beira de estrada, aqueles mais simples. Dormi pouco, acordava com qualquer barulho diferente na estrada. O rádio ficava mudo. A solidão, que antes era minha companheira, virou uma cela. E o pior, a cara dela, a voz neutra, a postura reta, não saíam da minha mente. Era um desconforto que ia além do medo. Era uma curiosidade ácida que corroía por dentro. Por que eu? Aí, no 3º dia, descendo a Serra do Espírito Santo, resolvi parar num restaurante de beira de pista que eu conhecia, o Barriga Cheia. Precisava de uma comida que não fosse enlatada, pisar em chão que não balançasse. Estacionei o caminhão no fundão do pátio, longe da rua, e entrei. O lugar estava vazio, só o dono atrás do balcão e o cheiro bom de feijão. Pedi um prato feito e sentei num canto de costas para a parede, hábito novo que eu já tinha criado. Não tinha nem feito 3 garfadas quando a campainha da porta tocou. Olhei por reflexo e o mundo parou de novo. Era ela, Marina, sem a viatura,
de jeans e uma camiseta simples, o cabelo solto sobre os ombros. Parecia uma pessoa normal, mas a postura era a mesma, aquela rigidez de quem está sempre alerta. Ela não me viu de imediato. Comprou um refrigerante no balcão e, quando se virou, nossos olhos se encontraram pelo salão. Ela não se surpreendeu. Foi isso que me pegou. Era como se ela soubesse que eu estaria ali. Um leve aceno de cabeça, quase imperceptível. Depois, ela simplesmente se sentou numa mesa perto da porta, de costas para mim, e ficou tomando o refri, olhando a estrada pela vitrine. Meu apetite morreu na hora. O frango com quiabo virou massa de cimento na minha boca. Cada músculo do meu corpo pedia para eu levantar, pagar a conta, entrar no caminhão e desaparecer dali a 120 por hora. Mas alguma coisa me prendeu à cadeira. A mesma coisa que fez eu ficar olhando para a nuca dela, para o jeito que ela levava a garrafa à boca, para o sinal de cansaço nos ombros que, mesmo à distância, eu conseguia ver. Ela terminou a bebida, levantou e, em vez de sair, caminhou direto para a minha mesa. Meu coração disparou, batendo contra as costelas feito um martelo pneumático. "Pedrão!" ela disse, parando ao lado da mesa. A voz era mais baixa, menos oficial. "Tem um lugar aí?" Não era uma pergunta, era um fato. Acenei que sim com a cabeça, sem conseguir falar. Ela puxou a cadeira e sentou na minha frente. Colocou uma garrafa de café gelado, ainda fechada, em cima da mesa e deslizou até mim. "Toma, você parece precisar mais do que eu." Fiquei olhando para a garrafa, depois para ela. Os óculos escuros estavam gone. Os olhos dela eram castanhos, claros, e tinham uma profundidade que a uniforme escondia. Eles também tinham sombras, marcas de noites mal dormidas. "O que a senhora quer comigo, doutora?" Minha voz saiu rouca, desconfiada. "Marina, fora do serviço é Marina." Ela ignorou minha pergunta direta. "A comida é boa aqui?" É decente. Melhor que o fogão de pobre da boleia." Um quase sorriso tocou os lábios dela, mas sumiu rápido. "Deve ser difícil viver nesse espaço mínimo, sempre em movimento." "É a vida que eu escolhi." Respondi, na defensiva. "Ou que me escolheu. É o que tem." Ela assentiu, olhando para as minhas mãos calejadas em cima da mesa. "Você está rodando há muito tempo. Suas mãos contam a história. A estrada marca a gente." Ela fez uma pausa e então ergueu o olhar e foi direto ao ponto. "A marca que estão tentando colocar em você agora, Pedrão, não é justa." O ar saiu dos meus pulmões. Como você sabe? O que está acontecendo?" "Eu não sei, eu suspeito." Ela corrigiu, baixando ainda mais a voz. "Eu vi seu nome cruzando um relatório que não deveria ter seu nome. E vi de onde a ordem para te observar partiu. Não veio do meu comando direto, veio de outro lugar." "Que lugar?" A pergunta veio como um sopro. "Um lugar que mexe com cargas que valem mais do que soja ou açúcar. Um lugar que usa caminhões, rotas e caminhoneiros honestos como você para fazer serviço sujo." Ela falava com uma calma aterrorizante. "Quando eu te parei naquela primeira vez, foi para te avaliar, não para te pegar. E eu vi um cara assustado, não um criminoso. Eu não fiz nada." A frase saiu mais alta do que eu pretendia, um sussurro gritado. "Eu acredito," ela disse. E pela primeira vez, houve uma faísca de algo que parecia genuíno na voz dela. "Mas acreditar não basta no meu mundo. Preciso de provas. E você é a prova viva de que algo muito errado está rolando. Você é a isca e o alvo ao mesmo tempo." Senti um frio percorrer minha espinha. "E por que você está me contando isso? Por que não me prende e cumpre o serviço?" Ela olhou firme para mim e naqueles olhos castanhos eu vi um turbilhão, conflito, raiva, uma ponta de medo e uma determinação de aço. "Porque eu entrei para a Polícia Rodoviária Federal para proteger as pessoas da estrada, não para ser capacho de bandido de colarinho branco que se esconde atrás de uma farda ou de um escritório com ar-condicionado."
Ela respirou fundo. E porque às vezes seguir o regulamento à risca é a maior injustiça que você pode cometer. Ficamos em silêncio. O barulho de uma panela vindo da cozinha parecia um estrondo. Eu estava diante de um abismo. De um lado, a certeza de que estava sendo engolido por uma máquina que eu nem conhecia. Do outro, essa mulher, essa policial, que era meu único elo com a verdade e, ao mesmo tempo, o maior perigo que eu podia imaginar. E agora? Foi a única coisa que consegui dizer. Agora, ela disse levantando-se, você segue sua rota, mas muda o destino final daquele frete de celulares que você vai buscar em São Paulo amanhã. Inventa um problema no caminhão, atrasa a entrega. Qualquer coisa, não esteja no galpão do Ribeirão no horário combinado. Ela colocou um cartão de visita simples, sem identificação oficial, só com um número de celular manuscrito ao lado da garrafa de café. E se sentir que está sendo seguido de verdade, não da maneira como eu fiz, mas de um jeito que te dá calafrio, você me liga. Por que você está fazendo isso? Perguntei novamente, incapaz de entender. Ela já estava virando para ir embora, mas parou e olhou para mim sobre o ombro. A expressão era complexa, quase dolorida, porque alguém tem que fazer a coisa certa, Pedrão, e porque eu também cansei de só olhar. E então, ela saiu. A campainha da porta tilintou. E eu fiquei sozinho com minha comida fria, uma garrafa de café gelado e um cartão que pesava mais que toda a carga do meu truck. A sombra no retrovisor não era mais uma suspeita. Era uma pessoa. E essa pessoa tinha acabado de me jogar no olho do furacão. A rotina virou uma coisa estranha depois daquele encontro no Barriga Cheia. Eu seguia as rotas, puxava os fretes, mas minha cabeça estava sempre em outro lugar. No número daquele cartão, guardado debaixo do banco, junto com o estepe, e nas paradas. Sempre que eu encostava no posto, uma parte de mim, contra toda a lógica, esperava vê-la. E ela aparecia. Não sempre, não no mesmo lugar, mas era frequente demais para ser coincidência. Às vezes, era a viatura oficial. Uma abordagem rápida e seca na beira da pista, só para checar documentos e trocar 2 palavras com aquele olhar investigador. Outras vezes, como no restaurante, ela aparecia à paisana, de carro comum, e puxava conversa. Num desses dias, num posto grande no interior de Minas, ela apareceu quando eu estava lavando o para-brisas do barracão de zinco. Veio com 2 cafés na mão. Entregou um para mim sem falar nada. A gente ficou ali, encostado na grade dianteira, olhando os outros caminhões entrarem e saírem. Você nunca pensou em parar? Ela perguntou de repente, sem me olhar, tomando o café, olhando para a linha do horizonte. Parar como? Da vida? Não tem como parar, Marina. O caminhão é minha vida. Parar é morrer de fome, é perder a casa, é ver as contas afundarem tudo. Eu não falo do caminhão, falo dessa solidão toda, desse ritmo que não para. Olhei para ela, o cansaço no rosto dela era profundo, de quem carrega um peso que não é físico. É o que tem, a gente se acostuma, o barulho do motor vira companhia, a estrada vira quintal. E tem seus momentos, viu? O pôr do sol no Pantanal, a serra de madrugada com a neblina, são coisas que ninguém tira da gente. Ela fez um som baixo, quase um riso amargo. Coisas que ninguém tira, só acrescenta. Ela virou-se para mim, apoiando as costas na grade. Às vezes eu acho que entrei na PRF pela mesma razão que você está na estrada. Pela ilusão da liberdade. Poder ir, ver, estar em movimento. Só que o meu tapetão é um território menor, e as regras? As regras engessam tudo. Você vê tanta coisa podre, tanto acordo por baixo dos panos, tanta gente sendo atropelada pelo sistema, que começa a questionar de que lado você está realmente. Fiquei calado, bebendo o café. Era a primeira vez que ela abria uma brecha assim, que falava do cansaço dela,
E aquela confissão, vinda daquela mulher durona, me fez ver ela de um jeito diferente. Não era mais só a autoridade, a ameaça. Era uma pessoa presa, assim como eu, só que na prisão dela, o uniforme era obrigatório. E o seu lado? Eu ousei perguntar. Hoje, ela suspirou. Hoje meu lado é tentar não deixar um inocente ser devorado por um bando de hienas de farda. A frase ficou no ar, pesada. Ela não elaborou. Terminou o café, deu um tapinha no meu braço, um gesto rápido, quase imperceptível, e foi embora. E eu fiquei ali com o gosto amargo do café e o calor daquele toque no braço, confuso pra caramba. Por um lado, era um alívio saber que tinha alguém do outro lado tentando me ajudar. Por outro, era aterrorizante. Se ela estava se arriscando tanto por mim, a merda era muito, muito mais funda do que eu imaginava. A tensão explodiu numa quinta-feira abafada, num posto de fiscalização pesada que eu não conseguia evitar. A barreira estava lá, obrigatória. Quando me orientaram para a vaga de revista minuciosa, o suor já era frio na minha nuca. E como num pesadelo previsível, quem se aproximou do meu caminhão foi ela. Dessa vez, a oficial Marina completa, uniforme, óculos de sol, cara fechada e 2 outros policiais masculinos à paisana, com cara de poucos amigos. Pedro Almeida, boa tarde. Vamos fazer uma inspeção de rotina no veículo. Desça, por favor. Ela disse com uma voz que eu não conhecia, metálica e impessoal. Desci. Meu coração era um tambor acelerado. Um dos agentes me levou para longe do caminhão. Começou a fazer perguntas sobre a rota, a carga de eletrodomésticos que eu levava. Eu respondia no automático. Mas meus olhos não saíam do meu truck. Marina e o outro agente subiram na boleia. Ela sumiu de vista por um momento. Foi o que eu ouvi que me gelou. Não o barulho de revirar coisas, mas a direção dos sons. Ela não estava procurando no lugar óbvio, no compartimento secreto atrás do painel que todo caminhoneiro tem e todo policial conhece. Os sons vinham de lugares específicos, muito específicos. Do vão interno da estrutura da cabine, do assoalho sob o colchão, do encaixe do segundo banco. Lugares onde só se esconde algo se você soubesse que havia algo para ser escondido ali. Lugares que eu, em 10 anos de estrada, nunca tinha usado. Ela não procurava drogas, ela procurava um objeto. Algo que alguém tinha dito a ela que estaria ali. O agente que me interrogava notou minha falta de atenção. Tá olhando o quê, parceiro? Tá com medo de acharem o que não devia? Não, senhor, é o meu lar, fico nervoso de ver revirarem. Respondi, a voz um pouco trêmula. De cima da boleia, Marina apareceu na porta. Tudo limpo aqui, vamos ver o baú. A revista no baú foi rápida, superficial. Eles olharam as caixas, bateram nas paredes, mas era só para inglês ver. O foco tinha sido a cabine. Quando terminaram, Marina veio até mim, ainda com a expressão impenetrável. Tá liberado. Pode seguir. Mas quando ela passou por mim, seus dedos roçaram levemente no meu braço. E seus olhos, por uma fração de segundo, se encontraram com os meus por baixo dos óculos escuros. E neles, eu não vi a frieza da autoridade. Eu vi um alerta severo e urgente. Ela não tinha achado o que procurava, mas alguém tinha certeza que estaria comigo. E esse alguém tinha dado a ela o mapa. Naquela noite, encostado num ponto de descanso escuro, eu não consegui dormir. Revirei cada centímetro da boleia, com as mãos trêmulas e uma lanterna. Não achei nada, nada de drogas, nada de dinheiro, nada de armas. Mas a certeza de que algo tinha sido plantado, ou ia ser plantado, era um nó de gelo no meu estômago. E pior, Marina estava dançando numa corda bamba, fingindo fazer o trabalho dela enquanto tentava me proteger de uma armação que se fechava. A linha entre ela ser minha protetora e minha carcereira estava tão tênue que dava vertigem. O encontro seguinte foi por minha iniciativa. Eu não aguentava mais a paranoia.
Depois de 3 dias rodando como um louco, mudei a rota bruscamente e parei num boteco afastado, no meio do nada, e liguei para aquele número. 1 hora depois, o carro comum dela apareceu na poeira do estacionamento de terra. Ela sentou-se à minha mesa, na varanda vazia. Parecia ter envelhecido 1 década em 1 semana. Eles sabem que você não achou nada no caminhão? Eu perguntei direto ao ponto. Eles não sabem, eles suspeitam. Ela respondeu esfregando os olhos. A ordem era clara. Apreensão de material no compartimento X do caminhão de placa IT, sob condutor Z. Era para eu ter achado, não achei. Isso me coloca numa situação complicada. Marina, pelo amor de Deus, me fala quem são eles. Quem quer me queimar? Ela balançou a cabeça, olhando para o horizonte alaranjado do entardecer. A luz fraca suavizava os traços duros do rosto dela. É mais seguro você não saber nomes. São pessoas com estrela no ombro, Pedrão. Gente que decide quem passa e quem roda nas estradas desse país. E alguém lá no topo quer você quieto ou envolvido numa coisa tão feia que ninguém vai acreditar na sua palavra. A impotência me sufocou. Mas por quê? Eu sou ninguém. Sou só um cara que dirige um caminhão. É exatamente por isso, ela disse, e o olhar dela finalmente encontrou o meu, carregado de uma pena profunda. Você é perfeito. Um homem solitário, sem vínculos fortes, que atravessa o país com uma carga valiosa. É o veículo ideal, literalmente. Ela inclinou-se para a frente, a voz caindo para um sussurro áspero. E por isso eu preciso te fazer uma pergunta, e você precisa responder com a verdade mais pura que já falou na vida. Não pense, só responda. Meu corpo ficou tenso. Pergunta. Ela fitou meus olhos procurando qualquer sombra de mentira. Você confia em quem coloca a carga na sua boleia, Pedrão? A pergunta ecoou. Não era sobre a carga do baú. Era sobre a boleia, sobre meu espaço pessoal, meu santuário. Pensei nos caras do terminal, nos ajudantes, nos amigos de outros caminhões que às vezes pegavam carinho. Não. A resposta saiu antes que eu pudesse racionalizar. Era um instinto puro, cru. Não confio cegamente em ninguém. A gente é parceiro na estrada, troca ideia, ajuda no pneu furado. Mas confiar a ponto de deixar mexer nas minhas coisas, de ficar sozinho na minha nave? Não. Nunca. Um leve relaxamento quase imperceptível passou pelos ombros dela. Foi como se minha resposta tivesse confirmado uma teoria terrível dela. É o que eu pensava, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Então eles têm um homem dentro, alguém com acesso, alguém que você considera da roça, um irmão de estrada. Ela levantou-se, a sombra do entardecer alongando sua figura. A armação não falhou, só foi adiada. Eles vão tentar de novo, e quando tentarem, vai ser para valer. E o que eu faço? Minha voz soou pequena, de um menino perdido. Ela parou na beira da varanda, olhando para a escuridão que caía sobre os campos. Você continua, segue seu frete, faz tudo igual. E reza, Pedrão, reza para que eu descubra quem é o homem dentro, antes que ele coloque a prova que vai te mandar para a cadeia pelo resto da vida. Ela saiu e desapareceu na noite que não era mais apenas escura, mas cheia de inimigos invisíveis. A pergunta dela não era mais uma pergunta, era uma sentença. Alguém que eu conhecia, alguém que eu cumprimentava, que talvez já tivesse tomado um café na minha boleia, estava preparando minha cela. E a única pessoa que podia me salvar era uma policial, que poderia, a qualquer ordem superior, ser obrigada a me algemar. O rádio CB era a alma da estrada. Aquele chiado constante, cortado por vozes anônimas, era nosso jornal, nossa terapia, nosso sistema de alerta. Eu estava descendo a serra, o motor do barracão de zinco cantando em ponto morto, tentando não pensar na pergunta da Marina, quando a voz do Paulinho do Paraná, um cara que eu conhecia há anos, cortou o canal.
É osso, meu parceiro. Tão passando a rodo em cima da rapaziada. Tá tendo muito filé vindo de frete cheiroso, tá ligado? Você fica esperto, hein? Tão caçando nome de gente específica. Meu dedo, que estava enrolando o cordão do microfone, congelou. Algo no tom dele era diferente. Era um alerta codificado, mas claro para quem entendia o jargão. Filé era a apreensão grande, daquelas que rendiam promoção. Frete cheiroso era carga valiosa, lícita, que de repente virava justificativa para uma operação. Outra voz, que eu não reconheci, entrou no canal, mais baixa. Ouvi falar que tem um maluco aí, do eixo Rio-São Paulo, que tá na lista. Apelido de Pedrão algo. Tão dizendo que o caminhão dele é um truque morto ambulante. O sangue parece que virou água gelada nas minhas veias. Meu suor, que era quente, esfriou na hora. Peguei o microfone, o impulso quase me fazendo pressionar o botão para falar, para me defender, para gritar: "É mentira!" Mas a mão da Marina, imaginária, parecia pousar no meu ombro. Não reaja, não confirme. Eu soltei o microfone como se estivesse queimando. A voz do Paulinho voltou mais urgente. "Zé, você tá no canal errado, irmão. Desce pro 14, vamos falar da partida de ontem. Era um código claro. Sai desse canal, tá vazando." Desliguei o rádio. O silêncio dentro da cabine foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo ruído ensurdecedor do meu próprio pânico. Meu nome estava circulando, em canais obscuros, em conversas de policiais, de corruptos. Não importava. A fogueira estava acesa. A ponte para minha vida normal tinha sido queimada. Eu não era mais só um suspeito para uma policial. Eu era um alvo marcado em um sistema paralelo, sujo, que operava nas sombras da lei. E o pior, alguém da minha própria tribo, da Irmandade da Estrada, estava alimentando essa fogueira com informações. O homem dentro. A traição doía mais que o medo. O celular, o telefone limpo que eu usava só para falar com clientes, vibrou no banco. Uma mensagem de um número desconhecido. Posto do Góis, quilômetro 334 da BR-116. Amanhã, 14 horas, banheiro dos fundos. Vá como se fosse usuário. Imperativo. Era ela. Só podia ser. O tom era de desespero contido. Imperativo. A formalidade da palavra vinda dela era um grito de alerta. O posto do Góis era velho e meio abandonado, com um posto de gasolina que parecia ter parado nos anos 80. Estacionei longe, entre dois caminhões que pareciam dormir fazia dias. O coração batia na garganta. Caminhei até os fundos, onde ficavam os banheiros públicos, sujos e com o cheiro forte de desinfetante barato. O ar quente do meio-dia pesava parado. A porta do banheiro masculino estava entreaberta. Empurrei. Marina estava lá, encostada na pia quebrada. Não estava de uniforme. Usava um boné, óculos escuros, uma jaqueta jeans mesmo com o calor. Ela parecia uma sombra de si mesma, pálida, os lábios apertados numa linha fina. "Fechou", ela disse. Antes que eu pudesse abrir a boca, a voz era áspera, consumida. O mandado de busca e apreensão foi emitido. É oficial agora. Vai sair em algumas horas. E não é mais só busca. É prisão preventiva por tráfico interestadual. O chão cedeu. Eu me segurei na porta. Mas como? Não tem prova. Vai ter, ela sussurrou, olhando para a porta com olhos de animal acuado. O destino da sua próxima carga. O galpão em Ribeirão Preto. Não vá, é armadilha. Lá, eles vão encontrar a droga. Já está tudo combinado. A carga de peças de automóvel que você vai buscar vai ter mais de 100 quilos de cocaína embalados e prontos com o seu nome e DNA em tudo. Vai ser irrefutável. Eu não vou, cancelei o frete. Não adianta, ela cortou, o desespero vazando. Se você não aparecer, eles vêm te buscar onde você estiver. E a droga some do galpão, mas o mandado por suspeita permanece. Você vira foragido. É o que eles querem também. A ordem é te tirar de circulação, Pedrão. De um jeito ou de outro.
A impotência era um gosto de metal podre na minha boca. Então é o fim? Eu me entrego? Os olhos dela por trás dos óculos escuros deviam estar flamejando. Não, você faz o que eu digo. Você pega a carga. Mas você não segue para Ribeirão. Você some. Some agora. Some de verdade. Como? O caminhão tem rastreador, a empresa. Você acha que eu não pensei nisso? Ela interrompeu, e pela primeira vez vi lágrimas de raiva e frustração bem nos cantos de seus olhos. Eu tomo conta do rastreador. Eu vou criar um loop no sistema. Vai mostrar que você está parado num posto por horas. Você tem quanto de diesel? Tanque cheio? Então some, vai para um lugar que só você conheça, um beco, uma estrada de terra de fazenda, qualquer lugar, fica offline. Esse celular que você usa para falar comigo, joga fora. Agora, compra um pré-pago numa cidade qualquer com dinheiro vivo. Eu vou tentar achar quem é o homem dentro. É a única chance, é a nossa única chance. Marina, você está queimando sua carreira por completo. Eu disse, atordoado com a magnitude do que ela estava propondo. Ela tirou os óculos escuros. Os olhos estavam vermelhos, mas secos agora, determinados. Minha carreira já queimou no momento em que eu percebi que estava trabalhando para o lado errado. Agora eu escolho meu lado. E é o seu. Agora vai. Pedrão, vai, porra. Saí do banheiro cambaleando. O mundo estava em câmera lenta. Segui suas instruções. Joguei o celular em um bueiro na saída do posto. Entre na minha nave, dei partida. O motor roncou, fiel. Mas agora ele não era mais meu aliado. Era o motor da minha fuga. Não segui para pegar a carga. Virei para oeste numa rodovia estadual menor, a SP-345. O plano era pegar uma estrada de terra que eu conhecia, que levava a um antigo algodoeiro abandonado. Um lugar para pensar, para sumir por algumas horas. A estrada estava quase vazia. O sol do meio-dia batia no asfalto, criando miragens. Eu olhava o retrovisor a cada 10 segundos. A cada sombra, meu estômago embrulhava. Foi depois de uns 40 minutos, já avistando a poeira vermelha da estrada de terra à frente, que vi, no retrovisor plano, longe, mas se aproximando rápido, uma caminhonete preta, simples. Não era viatura, mas a maneira agressiva como ela fechava a distância, ultrapassando tudo que estava pela frente, não era de alguém com pressa para almoçar. Não, 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 murmurei, pisando mais fundo no acelerador. Meu Volvo era pesado, carregado apenas com o tanque cheio. Ele acelerava, mas não era ágil. A caminhonete preta chegou perto, colada na minha traseira. Dava para ver 2 homens dentro. Um deles, no banco do passageiro, abaixou o vidro e ergueu alguma coisa. Não era uma arma, era um emblema de polícia. Não era para me parar, era para me intimidar, me fazer encostar. O pânico, um animal vivo e irracional, tomou conta de mim. Encostar ali era o fim, era a armadilha se fechando antes da hora. Eu não podia. Avistei o entroncamento com a estrada de terra à minha direita. Era uma curva fechada, quase um acesso. Sem pensar, cortei o caminho. Os pneus do caminhão chiaram de protesto, a carga solta na boleia voou para o lado e eu entrei na nuvem de poeira vermelha, o caminhão balançando perigosamente. Olhei pelo retrovisor lateral. A caminhonete preta não hesitou. Ela entrou atrás de mim, sumindo na mesma nuvem de poeira. A perseguição tinha começado. Não era mais uma sombra no espelho. Era real, era quente e estava a centímetros de mim, no asfalto poeirento e quente de um dia qualquer, que poderia ser o último da minha vida. Eu estava fugindo da lei, agora. E a única pessoa que sabia que eu era inocente estava do outro lado do estado, tentando desarmar uma bomba que já tinha o pavio aceso na minha cola. A estrada de terra virou um pesadelo de poeira e sacolejos. A caminhonete preta era um vulto agressivo na minha cola, sempre ali, nunca ultrapassando, só me empurrando com a presença dela. Meu coração era um martelo batendo nas têmporas.
Eles queriam me levar para algum lugar deserto, era óbvio. Não iam me parar em plena luz do dia com aquele emblema falso. A estrada piorou, virou pouco mais que uma trilha. À minha frente, uma porteira de madeira velha, fechada com uma corrente enferrujada. O algodoeiro abandonado. Era um beco sem saída. Freiei bruscamente. A poeira subiu como uma cortina marrom, engolindo o caminhão. A caminhonete parou a uns 20 metros atrás. Fiquei sentado, as mãos grudadas no volante, a respiração um ferrão no peito. Pela poeira que baixava, vi as portas da caminhonete se abrirem. 2 homens desceram. Jeans, camiseta, boné. Nada de uniforme. Mas a postura era de polícia ou de bandido que se passa por polícia. Andavam com uma arrogância perigosa. Um deles, mais alto, tinha a mão no coldre, sob a camisa. O mais baixo se aproximou, batendo na minha porta com as juntas dos dedos. Desce aí, amigão. Hora do passeio. Eu não me mexi. O pânico me paralisou. Era o fim. Tudo ia terminar ali, na poeira, longe de tudo. Foi então que um novo rugido de motor cortou o ar. Um som que eu conhecia, um motor a diesel, mas mais estridente. Uma viatura branca e azul da PRF surgiu da nuvem de poeira como um fantasma, vindo da direção oposta, bloqueando a única saída da trilha. Os 2 homens se viraram, surpresos. A porta da viatura se abriu e Marina saiu. De uniforme completo, óculos espelhados, o passo firme e autoritário da policial federal que ela era. A transformação foi assustadora. A mulher vulnerável do banheiro tinha desaparecido. No lugar estava a autoridade em pessoa. Boa tarde, ela disse, a voz projetada, cortante. Problema aqui? O homem mais alto tentou se recompor. Tudo sob controle, doutora. Apenas uma abordagem de rotina. O cidadão aí está com a documentação vencida. É mesmo? Marina caminhou até eles, sem medo. E vocês são? Não reconheço a viatura, nem o procedimento. Pode me mostrar a identificação de vocês? E a ordem de serviço para a abordagem em via não pavimentada? A tensão no ar ficou elétrica. Os 2 homens trocaram um olhar rápido. O que tinha a mão no coldre a afastou lentamente. Eles não esperavam por isso. A gente é da delegacia de... Eu não perguntei de onde vocês são. Perguntei pela identificação. Marina cortou. E sua mão estava agora no cabo de sua própria arma. Agora. Foi um impasse de alguns segundos que durou uma eternidade. O silêncio só era quebrado pelo tic-tac do motor da viatura esfriando. Por fim, o homem mais alto fez um gesto brusco com a cabeça. Deixa pra lá, não vale a pena. Eles recuaram, mantendo os olhos em Marina, entraram na caminhonete e, com manobras apertadas, conseguiram dar ré e sumir na poeira de onde tinham vindo. Eu ainda estava paralisado. Marina não se moveu até o som do motor deles desaparecer completamente. Então, seus ombros afundaram um pouco, um suspiro longo escapou de seus lábios. Ela se virou e veio até minha porta. Abre. Tremendo, obedeci. Ela subiu a escada de um salto e entrou na boleia, fechando a porta atrás de si. O espaço, que já era pequeno para mim, ficou minúsculo com a presença dela, com o cheiro do seu uniforme, da tensão que ainda emanava dela. O que foi isso, Marina? Quem eram aqueles homens? A pergunta saiu aos gritos, um sussurro gritado. Eram o braço executivo. Ela respondeu, tirando os óculos. Seus olhos estavam esgotados. Não são polícia, são pistoleiros de aluguel que trabalham para uma facção. A mesma facção que tem gente infiltrada na minha corporação, Pedrão. A ordem veio de cima, de dentro. Eles não queriam te prender, queriam te pegar antes da prisão, te levar para conversar, para você assumir uma culpa que não é sua e sumir depois. Mas por quê? Pelo amor de Deus, me conta tudo. Eu mereço saber. Minha voz quebrou. A adrenalina dava lugar a um desespero frio e profundo. Ela olhou para as minhas mãos, que apertavam meu joelho, os nósculos dos dedos brancos.
Há 2 anos, a PRF começou a infiltrar uma mega operação de tráfico que usa a malha rodoviária. Caminhões de carga legal são o método perfeito. Eles recrutam, coagem ou incriminam caminhoneiros. Você, Pedrão, não foi recrutado. Você foi selecionado para ser o bode expiatório de uma rota que deu errado. Uma carga enorme foi perdida. Dinheiro sumiu. E os chefes precisavam de um culpado plausível para acalmar os ânimos do lado criminoso. Um caminhoneiro solitário com uma dívida no banco é perfeito. Você assume a culpa, vai para a cadeia e o esquema continua com todo mundo limpo. O mandado de prisão é real, foi emitido com base em provas forjadas que estão prestes a ser descobertas. E eu fui designada para ser a policial que te colocaria na cadeia. Era meu teste de lealdade. As palavras caíam como machadadas. Eu era uma peça descartável num jogo que eu nem sabia que existia. O ar faltou. Seu teste? Então tudo isso? Nossos encontros? Foi você fazendo seu trabalho? Ela fechou os olhos, uma expressão de dor genuína no rosto. No começo, sim. Eu deveria te observar, ganhar sua confiança, te levar direto para a armadilha em Ribeirão. Mas eu comecei a ver as falhas. A armação era muito perfeita, muito óbvia. E eu vi você, um homem honesto, só. Um cara cansado da estrada, não um criminoso. Cada café, cada conversa, foi me corroendo por dentro. Eu estava para me tornar o que eu mais odeio, uma ferramenta do lado sujo. Ela abriu os olhos e me encarou. A vulnerabilidade dela agora era total. Não havia mais barreiras. Eu recebi a ordem final hoje de manhã. Apreender o condutor Pedro Almeida a qualquer custo, usando força letal se resistir. A ordem veio do meu superior direto. A mesma pessoa que me passou as informações confidenciais sobre o seu caminhão. O mundo desabou. A força letal. Eles não queriam me prender. Queriam me matar e fazer parecer resistência à prisão. Marina tinha aparecido não para me salvar daqueles homens, mas para salvar a si mesma do que ela seria obrigada a fazer, ou do que fariam comigo se me capturassem primeiro. Ela olhou para o rádio de sua viatura, ainda visível pela janela, depois para o painel do meu caminhão e finalmente para mim. Seu olhar era um tumulto de medo, decisão e uma determinação feroz. Lentamente, ela levantou a mão e desligou o rádio de pulso que estava em seu uniforme. O pequeno LED verde apagou-se. Em seguida, ela pegou o rádio veicular do seu cinto e o desligou também. O silêncio que se instalou foi mais profundo que qualquer outro. Eles vão me dar como desertora. Vão dizer que eu te avisei, que virei sua cúmplice, ela disse. A voz estranhamente calma agora que a decisão estava tomada. Meu equipamento está off, eles não sabem onde estou. Neste momento, para o sistema, eu desapareci. Marina, não, você não pode. Eu não conseguia nem formar o pensamento. Eu já posso, ela corrigiu. Fiz minha escolha. Eles não vão te usar como bode expiatório e não vão me usar como assassina. Agora, Pedrão, somos só nós dois. Do foragidos contra um sistema todo. Nossa única chance é provar sua inocência, descobrindo quem é o mandante de verdade. E para isso, eu preciso que você faça exatamente o que eu disser. Pela primeira vez, eu vou usar todo o meu treinamento não para prender um inocente, mas para salvá-lo. Você topa? Ela estendeu a mão para mim. Não era um gesto romântico. Era um pacto. Um pacto de sangue e sobrevivência. Olhei para aquela mão, para o rosto daquela mulher que tinha acabado de jogar sua vida no lixo por um princípio. E por mim. Não havia escolha. Na verdade, havia sido a primeira escolha de verdade que me deram desde que tudo começou. Apertei a mão dela. Era firme, quente e tremia levemente. Topo, eu disse. E naquela palavra selamos nosso destino.
A partir daquele instante, estávamos sozinhos no mundo, com um caminhão, um segredo e uma verdade que precisávamos desenterrar antes que nos enterrassem vivos. O primeiro movimento foi sair dali. Marina orientou. Não pelas estradas principais, não pelos pedágios. Pegamos um emaranhado de vicinais de terra, estradas que mal constavam no mapa, que eu só conhecia por ouvir falar em conversas de posto. O barracão de zinco balançava feito barco em mar bravo, mas avançava. Ela ficou no banco do passageiro, de olho no celular pré-pago, que comprara com dinheiro vivo numa vendinha perdida, tentando acessar informações por canais que ela chamou de backdoor, buracos no sistema que só ela e alguns colegas de confiança absoluta conheciam. O silêncio dentro da cabine era espesso, carregado. Não era mais o silêncio da solidão que eu conhecia. Era um silêncio compartilhado, tenso, cheio de perguntas não feitas e de medos não nomeados. O espaço era íntimo demais. O calor do dia dava lugar a uma noite fresca e a gente ali, confinados, cada movimento do outro era amplificado. O cheiro do café dela se misturava ao cheiro de óleo e poeira que era meu mundo. Era estranho, era invasivo e, de um jeito perverso, era o único lugar seguro que nos restava. Precisamos de um lugar para parar por algumas horas, ela disse, quebrando o silêncio. A voz dela, agora sem a autoridade forçada, soava cansada, humana. Um pátio grande de uma transportadora qualquer, onde meu caminhão não chame atenção no meio de dezenas. Conhecia o pátio do seu Wilson, na periferia de uma cidade do interior de São Paulo. Era um ponto conhecido, cheio de caminhões parados, alguns dormindo, outros em manutenção. À noite, era uma cidade de aço adormecida. Entramos na fila de caminhões esperando para estacionar. O coração batia forte. Qualquer olhar mais demorado, qualquer revista de segurança. Mas era nosso melhor palco. No meio da multidão de aço, éramos mais um. Conseguimos um canto escuro, longe dos refletores principais. Desliguei o motor. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era o silêncio da espera, da respiração contida. A luz fraca de um poste distante entrava pela janela, iluminando metade do rosto dela. Ela estava olhando para as mãos, como se não as reconhecesse. Eles já devem ter dado o alarme, ela murmurou, mais para si mesma. Deserção, colaboração com criminoso. Meu nome tá sujo para sempre. Você não é desertora, eu falei, a voz saindo baixa na penumbra. Você é a única que está fazendo o certo. Ela soltou um riso curto, amargo. O certo. O certo é relativo, Pedrão. Eu jurei defender a lei. E agora eu mesmo estou fora da lei. Quebrei protocolo, desobedeci ordens diretas, escondo um foragido. Pela minha própria definição de uns meses atrás, eu deveria me prender. Mas você sabe que a ordem era errada, que a lei estava sendo usada para fazer algo errado. Ela virou a cabeça, seus olhos encontrando os meus na semi-escuridão. Eles brilhavam úmidos. Só que essa certeza não tira o peso. Eu dediquei 10 anos da minha vida àquela farda, acreditava. E agora? Agora eu tô aqui, fugindo com um homem que eu deveria ter colocado algemas, sem saber se amanhã a gente vai acordar ou se vão nos encontrar dormindo. A dor dela era palpável, um eco da minha própria sensação de ter perdido tudo. Meu caminhão não era mais meu santuário, era minha cela móvel. Minha estrada não era mais minha liberdade, era uma trilha de risco. A gente tinha, cada um ao seu jeito, perdido o chão. Eu entendo, eu disse. E a frase saiu com uma sinceridade que me surpreendeu. Não do seu jeito, claro, mas o sentimento de ver seu mundo virar do avesso. Eu conheço. Uma vez, há uns anos, o banco quis tomar o caminhão. Atraso de parcela por causa de uma doença da minha mãe. Achei que ia perder tudo. O barracão de zinco era tudo que eu tinha. A sensação é de desespero, de um vão aberto debaixo dos pés. Ela me ouvia, quieta. E o que você fez? Trabalhei. Aceitei todo o frete, mesmo os ruins, os que pagavam mal.
Dirigi 12, 14 horas por dia até juntar o atrasado. Fiquei doente de cansaço. Mas salvei a nave, salvei minha vida. Fiz uma pausa. A gente se agarra no que a gente sabe fazer. No meu caso, era dirigir. No seu, era ser policial. E agora, a gente está os dois sem saber direito o que fazer. Exceto sobreviver, ela completou. Sobreviver e tentar consertar isso. A conversa fluiu daquele ponto, num sussurro na cabine escura. Ela falou de quando entrou na academia, do brilho nos olhos, da vontade de fazer diferença. Falou da primeira vez que viu um colega aceitar um presente de um motorista multado e do nó que ficou na garganta. Falou do sistema que engole os ideais e cospe burocracia e corrupção. É um câncer, Pedrão, e eu fui me afastando, fazendo o meu trabalho direito, mas sem cutucar o ninho de marimbondos. Até que mandaram eu cutucar, e o alvo era você. Eu falei dos meus sonhos perdidos, de querer ter uma pequena transportadora, um dia, 2, 3 caminhões, de ter uma casa fixa, não um apartamento que eu via 2 vezes por mês, de como a estrada vai comendo seus planos, seus relacionamentos, até só sobrar o volante e a pista à frente. A gente vira um fantasma, Marina. Um fantasma que aparece de surpresa e some antes do amanhecer. É uma vida que escolhe a gente, no fim das contas. Em algum momento da noite, o medo deu uma trégua. A pressão não diminuiu, mas o espaço entre a gente se encheu de uma compreensão profunda. Éramos 2 fantasmas agora, fugindo do mesmo pesadelo. Eu olhava para ela, para a curva do seu rosto iluminada pela luz azulada do painel, para a franja de cabelo que escapara do coque, e senti uma coisa que não era só gratidão, não era só solidariedade. Era uma atração avassaladora, nascida daquele vórtice de medo e confissões. Eu via a força e a fragilidade nela, e isso me atingia num lugar que estava adormecido há anos. E eu sabia, pelo jeito que ela me olhava de volta, pelos silêncios que ficavam muito carregados, que ela sentia algo parecido. Era um fio de energia entre a gente, quente e perigoso, tremendo no ar abafado da cabine. Mas nenhum de nós se moveu, nenhum de nós falou. Porque tocar naquele fio, naquele momento, seria como jogar gasolina em cima do incêndio que já estávamos tentando apagar. A necessidade de sobreviver era um muro entre a gente e qualquer outro sentimento. Precisamos dormir, ela disse finalmente a voz rouca. Eu fico de vigia primeiro. Você precisa descansar para dirigir amanhã. Marina. Pedrão, não. Ela me cortou, mas o tom não era grosso. Era quase um pedido. Por favor, não. A gente não pode. Ainda não. A gente precisa da cabeça no lugar. Só. Só na cabeça, por enquanto. Ela tinha razão. Era uma loucura pensar em qualquer coisa além do próximo minuto de segurança. Assenti, sem conseguir falar. Deitei no colchão estreito do beliche, de costas para ela, ouvindo cada pequeno movimento que ela fazia no banco do passageiro. A atração ficou lá, pulsante, sufocada pelo medo, mas viva. E num nível que eu não queria admitir, aquela conexão, mesmo proibida, mesmo impossível, era a única coisa quente e real que eu tinha para me agarrar naquela noite fria de fuga. Era um perigo, e era nossa única centelha de humanidade. O plano de Marina dependia de um único nome: Silva. Não era um sobrenome incomum, mas na boca dela soava como um talismã. Ele era meu instrutor na academia, o último homem honesto que conheço dentro do sistema. Ele está numa sala de TI agora, longe do campo, mas sabe tudo o que passa nos servidores internos. Se alguém emitiu um mandado forjado ou acessou seu perfil indevidamente, ele consegue rastrear o IP, o usuário, a hora exata. O risco era monumental. Um único acesso errado, uma palavra fora do lugar. E não só nós estaríamos queimados, mas o Silva também. A reunião foi marcada para um ponto de ônibus interestadual, na beira de uma rodovia movimentada. A lógica era a multidão.
O Silva viria de civil, como se fosse um viajante qualquer. Nós, no caminhão, estacionados entre outros observando. Ver o Silva se aproximar foi como ver um homem normal, talvez um pouco mais atento ao entorno. Cabelo grisalho, postura ereta, ele entrou rapidamente na boleia e a tensão dentro da cabine triplicou. O ar ficou elétrico. Marina, você está louca. Me foram suas primeiras palavras, secas, mas os olhos dele tinham um brilho de preocupação genuína. Mais do que você imagina, professor. Preciso de um favor. O maior. Ela explicou de forma sucata, clara. Meu nome. A possível armação. Silva ouviu, impávido, mas uma veia pulsava em sua têmpora. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos. É o Rocha, ele disse finalmente, o nome saindo como uma maldição. O delegado Rocha, ele tem acesso e motivo. Há 6 meses, ele começou a aprovar uma série de fretes prioritários para uma empresa fantasma. Eu suspeitava, mas não tinha como ligar os pontos. Se ele emitiu o mandado contra você, ele olhou para mim. É porque você foi apontado por essa empresa como o entregador que sumiu com uma carga deles. Uma carga que nunca existiu no sistema oficial, mas que existe nos registros internos dele. Era a peça que faltava. O nome, o mandante, a motivação. Encobrir o desvio de uma carga fantasma, colocando a culpa em um laranja, um bode expiatório de carne e osso. Eu, no caso. Silva passou um pendrive para a Marina. Tudo que tenho, logs de acesso, registros de fretes aprovados por ele, comunicações internas suspeitas, é circunstancial, mas é um começo. Não é o suficiente para derrubá-lo, Marina. Ele tem proteção. É o suficiente para começar, ela respondeu, fechando a mão sobre o pendrive como se fosse uma arma. Obrigada, professor. Eu não fiz nada, ele disse, abrindo a porta. E se me perguntarem, nunca estive aqui. Cuidem-se. E Marina, você sabe que eles não vão parar até achá-lo, né? Você virou o alvo principal agora. Ele desceu e se perdeu na pequena multidão do ponto de ônibus. A informação valia ouro, mas o preço daquela confiança era uma paranoia que subiu de nível. Agora tínhamos um nome. E o dono desse nome saberia, em questão de horas, que seu sistema tinha sido violado. A paranoia se provou certa antes mesmo do pôr do sol. Estávamos em uma estrada secundária, tentando chegar a um local seguro para analisar os dados do pendrive, quando Marina, que monitorava um scanner de frequências policiais que Silva tinha deixado, ficou rígida. Escuta, ela sussurrou. A voz que saía do aparelho era distorcida, mas clara. Atenção todas as viaturas, atenção. Procura-se a ex-agente Marina Alves Costa, considerada armada e perigosa, possivelmente acompanhada do foragido Pedro Almeida, condutor de caminhão Volvo. Placa. Eles davam minha placa verdadeira. O caminhão não era mais um esconderijo, era um farol. Eles nos acharam, eu disse, o suor brotando instantaneamente. Pior, ela respondeu, os olhos escaneando a estrada atrás de nós. Eles estão nos direcionando. Esse comunicado é aberto, é para nos pressionar, para nos fazer cometer um erro. O erro veio em forma de uma bifurcação. A estrada principal seguia para uma cidade média. A secundária, um acesso de terra, sumia no meio de plantações de cana. Pega o de terra, Marina ordenou. Eu virei. Foi o que eles esperavam. Mal entramos na estrada de terra, 2 jipes pretos, sem identificação, surgiram atrás de nós, levantando uma nuvem de poeira que não era mais de descuido, era de perseguição agressiva. Eles não se importavam mais com discrição. Queriam nos fechar ali, naquele lugar deserto. A perseguição foi violenta. Os jipes tentavam se aproximar pelos lados, forçando a lateral do caminhão, tentando me fazer perder o controle. Um deles chegou ao lado da cabine. O vidro do passageiro estava aberto. Marina estava do meu lado, mas o jipe vinha pelo dela.
Eu vi o braço do homem no banco do passageiro do jipe se estender. Não segurava uma arma. Segurava algo menor, mais sinistro. Uma câmera, um celular. "Marina, abaixa!" gritei. Mas ela não se abaixou. Ao invés disso, num movimento rápido e insano, ela se jogou sobre mim, cobrindo meu corpo com o dela no instante em que um clarão branco e um estalo seco encheram a cabine. Não era um tiro. Era um disparo de taser. Os dardos metálicos se cravaram no estofado do banco do passageiro, onde meu pescoço estaria segundos antes. O peso dela sobre mim, o cheio do seu cabelo no meu rosto, o som do seu gemido abafado quando ela levou um pedaço do estilhaço do banco no braço, tudo isso aconteceu em um segundo. O jipe, desequilibrado pela manobra brusca de Marina, saiu da pista e capotou na vala, num estrondo de metal torcido. Eu consegui retomar o controle do caminhão, que estava quase capotando também. "Marina! Porra, Marina, você tá bem?" Ela se arrastou de volta para o seu banco, segurando o braço. Sangue escorria entre seus dedos. O olhar dela, no entanto, não era de dor, era de fúria e de algo mais, algo que quebrou definitivamente dentro da gente ali. "Eu tô bem, só um arranhão. Dirige, Pedrão, o outro jipe ainda vem aí." Mas alguma coisa tinha mudado. Ela tinha se jogado na frente de um taser por mim. A barreira profissional, a distância, o medo do contato. Tudo foi varrido por aquele ato de proteção pura, instintiva. Eu olhei para ela, para o sangue no seu braço, para a determinação no seu rosto, e não havia mais dúvida. O sentimento que a gente sufocava não era mais só atração. Era algo muito mais profundo, muito mais perigoso. E naquele momento de caos, eu aceitei. Eu a amava. Ponto. Necessito. O segundo jipe era mais agressivo. O motorista era melhor. Ele se manteve colado na nossa traseira, tentando nos empurrar para fora da estrada. Não dava para fugir por velocidade. Meu Volvo era forte, mas lento naquela terra. Foi então que eu me lembrei de um detalhe da geografia local. Mais à frente, a estrada passava por uma ponte velha de madeira sobre um riacho raso, mas com margens íngremes. A ponte era estreita, só passava um veículo grande por vez. "Prende o cinto!" gritei para a Marina, que já estava segurando firme no quebra-sol. Acelerei, forçando o caminhão ao máximo. O jipe veio atrás, implacável. Avistei a ponte, reduzi um pouco, fingindo hesitar. O motorista do jipe, pensando que eu tinha medo, viu sua chance. Ele acelerou para se colar ainda mais. Talvez tentar uma ultrapassagem desesperada antes da ponte. Foi o que eu esperava. No último instante, eu pisei fundo no freio do reboque, o famoso segurar no braço, enquanto dava um leve toque no freio da cabine. O caminhão não parou bruscamente, mas desacelerou de um jeito que não era natural. O jipe, colado demais, não teve tempo de reagir. Ele bateu na traseira do meu reboque com um baque metálico ensurdecedor. Não foi um impacto forte o suficiente para destruir o jipe, mas foi o suficiente para desequilibrá-lo. O motorista, em pânico, jogou o volante para a esquerda para não ser engolido pelo reboque. As rodas do lado esquerdo do jipe saíram da estrada e afundaram na margem macia do riacho. O veículo tombou, ficando preso no barranco, as rodas do lado direito girando furiosamente no ar. Parei o caminhão depois da ponte. Respirávamos ofegantes. A adrenalina era um gosto de ferro na boca. Marina olhou para mim, um misto de horror e admiração no rosto. "Cê tá doido, Pedrão. Tem que usar o que a gente tem", eu disse, suando frio. "Vem, descemos." O motorista do jipe estava atordoado, preso pelo cinto. Seu passageiro, o mesmo que atirou o taser, estava inconsciente. Marina, com uma frieza que me assustou, revistou o passageiro. Encontrou um celular. Com dedos rápidos, ela forçou o desbloqueio usando a digital do homem inconsciente. Navegou até os áudios e lá estava. A gravação recente. Ela apertou o play.
A voz que saiu era inconfundível, a do delegado Rocha, grossa e impaciente. Não importa como, só resolvam. O caminhoneiro some e a mercadoria some com ele. A culpa tem que cair no colo dele. A Marina vai ser a boba da história, vai assinar o mandado e fazer a apreensão. Ou vai se queimar tentando proteger ele. Um problema a menos de qualquer jeito, só não deixem rastro. O áudio terminou. Marina e eu nos olhamos. Não era só uma prova circunstancial, era uma confissão. A voz do homem que queria nos destruir, ordenando nosso sumiço. Ela guardou o celular como se fosse uma granada. Agora temos ele, ela sussurrou, os olhos brilhando com uma luz que não era só de triunfo, era de vingança justa. Agora temos o filho da puta. A fuga continuava. Mas pela primeira vez, não estávamos apenas correndo. Estávamos caçando. E tínhamos a arma que precisávamos. O preço tinha sido sangue, risco e a queda final de todas as barreiras entre nós. Mas estávamos vivos. E estávamos juntos. O silêncio depois da captura da gravação era diferente. Antes, era um silêncio de medo, de fuga. Agora era um silêncio pesado, de decisão. Estávamos escondidos em um galpão abandonado. O som da chuva batendo no zinco do telhado, abafando o mundo lá fora. A pequena luz de uma lanterna iluminava o celular na mão de Marina, aquele objeto que agora valia mais que nossas duas vidas juntas. Ela olhava para a tela, para o arquivo de áudio, como se fosse uma serpente prestes a picar. Se a gente enviar isso para a imprensa, vira um circo. Eles vão nos caçar com ainda mais força antes que a notícia sequer saia no ar. Vão dizer que a gravação é forjada, que eu tô tentando me livrar por ter virado bandida. E se a gente for numa delegacia comum, num lugar que o Rocha não controle? Eu perguntei, sentado num tambor velho, sentindo cansaço nos ossos. Ele controla mais do que a gente imagina. Um delegado de plantão pode ser amigo dele, pode ser corrupto também. A gente entra lá e não sai mais. Ou sai direto para uma cela, acusado de tudo quanto é coisa, e a gravação some. Ela esfregou o rosto. O ferimento no braço estava enfaixado com um pano limpo, um lembrete vermelho do preço que a verdade cobrava. Então a gente guarda, foge, some de vez, Marina. Com essa gravação, a gente tem um seguro. Eles não vão nos tocar se souberem que a gente tem isso. Ela ergueu os olhos para mim. Eles estavam úmidos, mas firmes. E daí? A gente vive escondido para sempre? Você, longe da sua estrada? Eu, longe de qualquer coisa que pareça uma vida? E o Rocha continua lá, colocando outros no seu lugar, destruindo outras vidas. O Silva, que nos ajudou, fica vulnerável. Não, Pedrão, eu não virei isso tudo para me transformar num rato assustado, carregando a verdade como se fosse uma maldição. Ela se levantou, começou a andar de um lado para o outro no espaço confinado, a energia contida nela precisando sair. Eu jurei proteger. Mesmo fora da farda, esse juramento não some. Proteger a verdade é proteger as pessoas. Essa gravação não é nossa. É de todo mundo que ele já fodeu e ainda vai foder. O que você vai fazer, então? Eu já sabia a resposta. Viu-a se formando nos olhos dela, na linha determinada da sua boca. Tem uma pessoa, só uma, o corregedor-geral da PRF. O velho. É assim que chamam ele. É aposentado na ativa. Ninguém gosta dele porque ele é incorruptível. Ele é ranzinza, desconfiado e honesto até a medula. Se eu levar isso para ele, ele vai agir, mesmo que signifique queimar metade da corporação. E você? O que acontece com você? Um sorriso triste apareceu nos lábios dela. Eu vou ser detida, vou ser interrogada. Vão me tratar como desertora, como cúmplice, até que o velho consiga comprovar a veracidade da gravação e limpar meu nome. Pode levar dias, pode levar semanas, e mesmo depois,
Minha carreira acabou, Pedrão. Ninguém vai querer uma agente que fez o que eu fiz, mesmo que no final eu esteja certa. Vão me aposentar por distúrbio psicológico ou algo do tipo. Ela estava falando da própria morte profissional, do sacrifício de tudo que ela era, do seu propósito. E ela estava falando com uma calma que me assustou. Marina, não. A gente acha outro jeito. Não tem outro jeito, ela disse, parando na minha frente. Sua mão quente tocou meu rosto. O toque foi suave, carregado de uma despedida que eu não queria aceitar. Essa é a minha escolha, a escolha certa. Eu te salvei para você ser livre, não para você viver escondido comigo. E eu preciso fazer isso por mim, para poder olhar no espelho de novo. O nó na minha garganta era imenso. Eu não quero te perder. Você não vai me perder, ela sussurrou, os olhos brilhando. Você vai me esperar. E quando essa poeira toda assentar, a gente vê o que sobra, se sobrar alguma coisa. Ela não me deu chance de responder. Pegou o celular, discou um número de memória. A conversa foi curta, seca. Ela deu um local, um horário. Venha sozinho, senhor. Traga o que for preciso para autenticar uma gravação. É sobre o delegado Rocha e o esquema dos fretes fantasmas. Ela desligou. A decisão estava feita. O dado jogado. Na manhã seguinte, sob uma chuva fina, nós dois no caminhão, parados a uma quadra do local combinado, um fórum velho da cidade. Era a hora. Ela olhou para mim uma última vez. Não houve discurso. Não houve beijo de despedida de filme. Só um olhar que carregava meses de medo, de descoberta, de uma confiança e um amor que tinha nascido no lugar mais improvável e hostil do mundo. Cuida da sua nave, ela disse, a voz firme. Cuida de você, eu respondi, a voz falhando. Ela desceu, caminhou sob a chuva, reta, em direção ao prédio onde o velho a esperava. Não olhou para trás. Eu a vi entrar. E então, com o coração feito em pedaços dentro do peito, liguei o motor do meu barracão de zinco e fui embora, como ela tinha me ordenado. Era a parte mais difícil de todas, deixá-la ir sozinha para o sacrifício que ela tinha escolhido. A fuga agora era só minha. E era vazia. A poeira levou meses para assentar. Meses em que eu virei um fantasma de verdade. Estacionei o caminhão num terreno de um primo distante no interior do Paraná e desapareci. Usei um nome falso. Fiquei offline. O mundo seguiu sem o Pedrão. As notícias que eu conseguia captar em rádios comunitárias ou em jornais velhos de padaria falavam de um grande esquema de corrupção na PRF desmantelado. Nomes eram citados. O delegado Rocha era o principal. A palavra gravação aparecia. A palavra ex-agente também, mas sem detalhes. A espera foi uma tortura pior que a perseguição. A incerteza se ela estava bem, se estava presa, se tinha sido enganada, era um peso constante. Eu tinha sobrevivido, mas não estava vivo. A estrada me chamava, mas eu tinha medo de responder. Até que, numa tarde qualquer, um envelope sem remetente chegou no endereço do meu primo. Dentro, uma chave de ignição e um pedaço de papel. Nele, apenas coordenadas de GPS e uma letra que eu reconheci, mesmo não sendo de letra bonita. L. Levei dias para ter coragem. Peguei o caminhão, que estava coberto de poeira e saudades, e segui as coordenadas. Me levaram a um pequeno pátio de caminhoneiros, numa cidadezinha pacata do Mato Grosso. Era um dia claro, de sol forte, a poeira da estrada brilhando no ar. E estava lá, encostado na sombra de um pé de manga, ao lado de um caminhão velho, um Ford antigo que tinha sido claramente reformado. Ela, Marina, usava jeans e uma camiseta simples, o cabelo mais curto, solto ao vento. Estava mais magra, os olhos tinham marcas novas, mas o olhar era de uma paz cansada. Quando me viu, um sorriso lento, real, surgiu em seu rosto. Parei o Volvo, desci.
O chão era firme sob meus pés. Ficamos uns 10 metros de distância, nos olhando, medindo as cicatrizes, os vazios, o que tinha sobrado. "E aí, caminhoneiro, tá precisando de um frete?" Ela disse, a voz um pouco rouca, mas leve. "Tu é precisando de uma navegadora", eu respondi, a emoção apertando minha garganta. "A vaga tá aberta faz tempo." Ela caminhou até mim. Parou bem perto, ergueu a mão e tocou levemente a lateral do meu caminhão, depois o meu braço. O toque era um teste, uma reconfirmação de que ambos éramos reais. "O Rocha tá preso, o Silva foi promovido, minha ficha tá limpa. Mas minha farda, aquela vida, acabou. Me aposentaram, disseram obrigado pelo serviço e me deram uma placa e uma pensão. E você?" Eu perguntei. Ela olhou para o Ford, depois para a estrada que passava ao longe. "Eu comprei esse tartaruga, tô aprendendo a dirigir ele. Não é uma nave, é uma lesma mesmo, mas é minha." Ela voltou os olhos para mim. "E eu tô sem rumo, Pedrão, sem GPS." Peguei a mão dela. Era quente, viva. As cicatrizes da nossa guerra estavam ali, nas nossas peles, nas nossas histórias. "Rumo a gente inventa", eu falei. "O tapetão é grande e tá de dia." Ela não disse sim com palavras. Apenas entrou no caminhão comigo, no meu caminhão. Sentou-se no banco do passageiro, aquele lugar que tinha sido dela nos piores e nos melhores momentos. Colocou os pés no painiro, um gesto familiar de quem chegou em casa. Liguei o motor. O ronco do diesel encheu a cabine. Um som que era sinônimo de liberdade, de vida, de recomeço. Não olhei para trás. A estrada à nossa frente era longa, reta, banhada de sol. Não sabíamos para onde íamos. Não tínhamos um frete, um destino, um plano. Mas tínhamos o caminhão. Tínhamos a estrada. E depois de ter perdido quase tudo, tínhamos um ao outro. O olhar que trocamos não era de paixão de cinema. Era algo mais profundo. É do olhar de quem divide o mesmo peso, a mesma memória do perigo, a mesma cicatriz. Era um olhar de paz conquistada, mas com um fundo de luto pelo que cada um tinha deixado para trás. Minha inocência, sua carreira, uma vida simples que nunca mais existiria. Não importava. A viagem agora era outra. Eu engatei a primeira, e o barracão de zinco, meu companheiro de todas as horas, começou a se mover. Marina colocou a mão na minha, sobre o câmbio, e assim seguimos, sem fugir, apenas indo. O futuro era uma linha no asfalto e nós, finalmente, estávamos livres para segui-la juntos. Às vezes, a gente acha que a vida é só seguir a linha amarela. Ponto de partida, ponto de chegada. Mas a estrada real, aquela que marca a gente, é cheia de desvios inesperados, de neblina que cega e de paradas forçadas que viram recomeços. Essa história que eu vivi não foi sobre um caminhão. Foi sobre encontrar minha própria bússola quando tudo parecia perdido. Foi sobre entender que a maior carga que a gente carrega nunca está no baú, está no peito. E que, nas horas mais escuras, até os encontros mais improváveis podem acender um farol que te guia de volta para casa, mesmo que essa casa seja uma cabine em movimento com alguém do seu lado que entende o peso da sua estrada. Rapaziada, se essa viagem tocou em algo aí dentro de vocês, se fez você pensar no seu próprio caminho, mete o dedo no like. Isso mostra que a nossa comunidade de estrada é real, que a gente se entende além do asfalto. Se inscreve no canal e engata o sininho, porque essa é a nossa próxima parada, trazer mais histórias reais, cheias de terra, suor e verdade, direto para você. E me conta nos comentários. Qual a carga mais pesada, que não é de peso, que você já carregou na sua jornada? Fica com a gente. A estrada é longa e a melhor companhia é a de quem entende a viagem. Valeu, família. Até a próxima parada.